Boa tarde, mais um dia ensolarado, nesses dias de isolamento que estamos, porém isolados, mais pertinhos, porque temos a internet, temos as histórias, temos as conversas, temos muita coisa boa. Eu tô muito feliz, apesar de tudo, não é verdade? Mas eu estou muito feliz porque as histórias têm nos acalentado, vão chegando, que hoje a história é muito especial. É uma história assim de coração para vocês, uma história que fala de amor, que fala de família, que fala de avô, de avó, que fala dos nossos idosos, tá certo? Então é uma história muito especial, uma história muito familiar, uma história muito aconchegante. E antes de começar a história, eu gostaria de mandar uns beijos. Primeiro eu queria mandar uns beijos para as netas da Edna, a Alana e a Sara, que estavam ontem. Um beijo para vocês. Queria mandar um beijo pro Arthur, lá do Pingo de Gente, do primeiro ano. Queria mandar um beijo super especial pro Nicolas, que fez aniversário ontem. Na hora que tava subindo os comentários, eu não vi. Mas um beijo pro Nicolas. Nicolas, essa história hoje, ó, presente de aniversário pra você. Mandar um beijo para todo o pessoal da Escola Pingo de Gente que estão compartilhando os meus vídeos todos os dias. Beijo para vocês. Quero mandar um beijo pro Matheus, lá do Porto das Artes. Beijo, Matheus. Sei que você tá seguindo aqui, a tia tá com muita saudade, porque todo dia lá você me dá um abraço, um beijo, mas vai comigo aí, tá certo? E se sinta-se abraçado aí. Quero mandar um beijo também para todo o pessoal, todas as comunidades judaicas aí, que eu sei que muitos vão estar aí nessa live, muitos vão assistir essa história depois ou agora, tá certo? Mandar beijo pro pessoal da CIP, do Yavni, do Rena, do Pérez. Gente, beijo para vocês. Mary Duda, Gustavo, Edu, essa história aí para vocês, tá bom? De presente, que vocês escutam desde pequenininho. Vamos juntos aí, tá certo? Gente, eu gostaria muito de saber se vocês estão gostando das histórias, se vocês estão compartilhando, o que está acontecendo. Quem puder aí deixar aí nos comentários. Se tem alguma história que vocês conhecem, que vocês gostariam que eu contasse, tá certo? Pode me chamar aí, escreve aí, tá certo? Que depois eu vou tentar contar. Tem história todo dia, que eu falei, é o teste do contador aí de histórias. Haja história, imagina, todo dia uma história diferente, não é? Não é mole não. Bom, dei os recados, eu acho que eu já posso começar. Ou vai chamando as pessoas, vão compartilhando, vão fazendo essa aula de vídeos aí de vocês. Bárbara Costa, hein? Essa história também é para você aí. Vamos lá. Gente, essa história é uma história muito familiar, porque eu escuto essa história há muitos e muitos anos. E eu nem sabia que havia um livro que contava essa história. Aí um dia numa livraria eu olhei e falei, gente, tem um livro, alguém escreveu um livro, Maria Angélica, Débora, sejam bem-vindas, Maria Sueli. Eu olhei na livraria e falei, gente, tem um livro dessa história que eu escuto há tanto tempo, eu achava que era uma história, né, que inventaram, mas várias pessoas escreveram livros, viu, Amanda? Beijo, Raquel, beijo. E tem um livro dessa história. Quando eu vi, eu fiquei apaixonada, porque a história é linda. E o livro, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito bonito, tá certo? Então é a história que eu vou contar para vocês com todo o meu coração, uma história familiar. E vamos pensar, vocês aí que estão do outro lado, Eugênio, vocês guardam alguma coisa que vocês ganharam quando vocês eram bem pequenos? Eu guardo uma coisa muito especial. Eu não peguei aqui para mostrar para vocês, mas no final eu vou contar para vocês o que eu guardo, que eu ganhei, que eu acredito que fez toda a diferença na minha caminhada e na minha vida, tá certo? Tótila, seja muito bem-vindo. Gente, essa história de hoje ela é muito interativa, tá certo? E a gente, às vezes, assim, eu tô contando a história e os comentários vão subindo e não é na mesma ordem. Então, por isso que às vezes eu não respondo o comentário, tá certo? Na mesma hora que vocês fazem, porque é diferente, tem um atraso aí pra mim, tá certo? Mas eu vou contar, vou mostrar o livro. Lindo, Beth Castro, eu amo esse livro. O livro aqui, ó. De pouco se faz muito. Quem compilou aqui essa história, né? Quem fez essa versão dessa história foi a Phoebe Gilman, que provavelmente é uma judia, porque essa história é de tradição judaica. E
Esse livro é lindo, maravilhoso. No final eu vou mostrar para vocês como é uma obra de arte mesmo. E assim, é super difícil de encontrar. Não tem mais para vender. Você acha, se você tiver muita sorte, em algum sebo online. Mas eu super indico porque ele é muito especial. Assim, eu falo que para mim é uma joia, tá certo? Então eu vou contar essa história. Quem estiver aí do outro lado, ó, faz o rec comigo, corta junto comigo. E eu queria dedicar essa história para Márcia Antunes, que foi a primeira pessoa com quem eu contei essa história muitos e muitos anos atrás. Nós cantávamos essa história com um monte de objeto, com um monte de coisa, e hoje ela é contada de um jeito totalmente diferente. Tá certo, gente? Então, beijo para vocês. Vamos começar juntos, Larissa Barbosa, Márcia Castro, Maris Topabete Castro. Vamos contar até 3 para começar. Vocês ouvirem uns tum-tum-tum, gente, é celulares ligados, etc e tal, tá bom? Mas vamos com a história, que ela é muito linda. Vamos contar até 3 para começar. Tem alguém chamado Davi? Sara? Tem? Gabriele? Ah, alguém? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. A história vai começar. Era uma vez uma moça chamada Sara. E um dia, gente, a Sara acordou. E ela ficou tão feliz, mas tão feliz, porque ela descobriu que dentro da barriga dela tinha um bebê. E desde que a Sara era bem pequena e brincava com as suas bonecas, ela sonhava em crescer, se casar, ter um filho muito bonito. E quando a Sara descobriu que estava grávida, ela ficou feliz da vida. E conforme o tempo foi passando, ela ficava imaginando como ia ser a carinha do bebê. O pé do bebê, gente, porque pé de bebê é uma coisa muito fofa, dá vontade de morder, de tão fofo que é, parece um pãozinho. A bochecha do bebê, o cabelo do bebê. E o tempo foi passando. E o barrigão da Sara foi crescendo, 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 crescendo. E num dia de sol, assim igual o nosso, ele nasceu. Gente, quando ela viu o bebê, ele era tão lindo, tão lindo. Ele tinha uns olhos esbugalhados. Ele tinha um bochechão assim, ó. Um tufo de cabelo no meio da cabeça. E ela olhou para ele e falou: ah, um menino tão especial tem que ter nome de rei. Vai se chamar Davi. E a Sara ficou tão feliz com Davi e toda a família. Só que no outro dia, gente, aconteceu uma tragédia. Vocês sabem o que é uma tragédia? Tragédia, coisa muito, muito ruim. O sol se apagou. E começou um frio, mais um frio, mais um frio, mais um frio. E era muito estranho, porque era verão. E a Sara, ela não tinha feito um enxoval de inverno, porque o Davi ia nascer no verão. Só que ela tinha um pai que era alfaiate. Ele trabalhava com as mãos, com tesoura e tecido. E ele fez para o seu querido neto Davi um lindo cobertor cheio de amor. E a Sara colocou o Davi no cobertor e ela ficava nanando ele, cantando. Primeiro ela cantava uma música que quase ninguém aí vai saber, né? Só o pessoal de Israel que vai saber. Mas depois ela vai cantar uma música conhecida. Primeiro ela cantava uma música assim, ó. Numi, numi, adati, numi, numi, ni. Numi, numi, ktanati, numi, numi, ni. E depois ela colocava o Davi do outro lado e cantava uma outra musiquinha assim, ó. Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. E o tempo foi passando e o Davi foi crescendo. Só que o cobertor, esse ele não largava, não. Logo Davi já engatinhava, dava os primeiros passinhos. Só que o cobertor, sempre juntinho dele. Ele arrastava o cobertor para um lado, arrastava para o outro, para cima, para baixo, babava. E um dia, a mãe olhou para o cobertor e falou: Davi, meu filho, olha para esse cobertor. Está muito feio, velho. Acho que está na hora de jogá-lo fora. E o Davi
que estava aprendendo as primeiras palavrinhas, puxou o cobertor bravo, fez uma cara brava e falou assim: Não, 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 meu cobertor, vovô fez, Davi, vou levar vovô, cobertor, que vovô tem ideias aqui, ó, dentro da cabeça, vou olhar. E o Davi foi lá, com os seus passinhos, entregou o cobertor para o vovô. E o vovô foi olhando, olhando. E ele tinha uma tesourinha mágica. E ele começou a cortar e cantar uma musiquinha assim, ó. Enquanto a tesoura fazia rec, a agulha entrava e saía, a agulha entrava e saía. E o avô do Davi fez para ele um lindo casaquinho. Olha que lindo casaco. E o Davi vestiu o casaco e saiu para brincar com seus amiguinhos na rua. E ele brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de bolinha de gude, de pipa. Era uma maravilha. Só que o tempo foi passando e o Davi não parava de crescer, não. E o seu casaco foi ficando velho, foi ficando sujo, foi ficando gasto. E um dia a mãe olhou e falou: Davi, meu filho, olha para esse casaco. Está muito feio. Acho que está na hora de jogá-lo fora. Fala aí comigo, você do outro lado. Jogá-lo fora. E o Davi puxou o casaco bravo e falou: Não. Meu casaco, vovô fez pra mim, era cobertor, vovô fez com amor. Vou levar, que ele tem ideias aqui na cabecinha. Vou lá. E o vovô olhou o casaquinho e ficou olhando. Mas ele tinha a tesourinha mágica. E ele começou de novo a cortar e a cantar. Enquanto a tesoura fazia rec, a agulha entrava e saía, a agulha entrava e saía. E o avô do Davi fez para ele, com muito amor, um lindo coletinho. Palmas pro colete, gente! Uhul! Nós vamos estar procurando no shopping que vocês não vão achar igual para comprar. Só o Davi tem. E o Davi colocou o colete e ele foi para a escola logo no dia seguinte. E lá na escola do Davi era uma escola diferente. Era uma escola só de meninos. E lá na escola, mesmo sendo só de meninos, vocês sabem como é que é o negócio na escola, né? A criançada brinca com tinta, cai no colete. A criançada brinca com cola, cai mais um pouquinho. Mancha o colete de caneta, come merenda, estraga. E um dia a mãe olhou para aquilo e falou: Davi, meu filho, olha para esse colete. Está muito feio. Acaba aqui que as professoras vão pensar de mim, Davi. Acho que está na hora de jogá-lo. Quero ouvir aí. Jogá-lo fora. E o Davi puxou bravo e falou: Não. Que é isso, mano? Que? É meu colete, era casaco, era cobertor, vovô fez pra mim com amor. Vou levar vovô, que ele tem, ó, ideias aqui na cabecinha. Só que o avô, gente, quando viu isso, ele coçou a cabeça de preocupação. Ele ficou pensando. E eu pergunto aí pra vocês do outro lado, quem sabe o que esse colete vai virar? Alguém tem alguma ideia? O vô ficou pensando. Joga fora não, Gabriele, não vamos jogar não. O que vai virar esse colete aí, gente? Alguém tem alguma ideia? Será uma calça? Um short? Um kipá? Não sei. Vamos cortar para descobrir. Vamos lá, comigo. Enquanto a tesoura fazia rec, a agulha entrava e saía, a agulha entrava e saía. E o avô do Davi fez para ele. Gente, não tem igual. Incrível, uma meia, um short não é nem meia, nem short. O avô do Davi fez para ele uma linda gravatinha. Uhul! Palmas para gravar, vamos fazer assim, ó. Olha que gravata. Que gravata linda. Vamos lá. Gente, e o Davi usava essa linda gravata para visitar os avós todas as sextas-feiras à noite. Porque lá na família do Davi, sexta-feira à noite, era dia de acender as velas lá de Shabat.
Então ele ia lá, eles faziam orações, tinha uma comida especial. Só que comida de vó e de vô é uma coisa complicada. É muito bom. E o Davi deixava cair a sopa na gravata. Deixava cair a mousse na gravata. Deixava cair suco de uva na gravata. E a gravata foi virando essa coisa assim. E a mãe olhou e falou: Davi, meu filho, olha pra essa gravata. Tá toda engordurada, tá toda suja. Já passou da hora de jogar fora. E o Davi: vocês aí, joga ou não joga? Joga ou não joga? Joga, tem um lixo aqui perto. Joga ou não joga? O Davi olhou bravo pro senhor e falou: Nananina, não, que é isso? Mamãe vai jogar minha gravata fora? Era gravata, era colete, era casaco, era cobertor. Vovô fez pra mim com amor. Vou levar pro vovô, que o vovô sempre tem ideias. Só que o vô, gente, dessa vez, quando ele viu aquilo, ele coçou a cabeça. Coçou aquela barba grande que ele tinha. Fez um brahá, fez uma oração. E ele ficou lá pensando o que ele ia fazer com aquilo. E ele teve uma ideia. Pegou a sua tesoura e começou a cortar de novo. Vamos lá. Enquanto a tesoura fazia rec-rec, a agulha entrava e saía, a agulha entrava e saía. E o avô de Davi fez para ele um lindo, magnífico, esplêndido lencinho. Uau! Lindo lencinho, maravilhoso lencinho. E o Davi, ele tinha uma coleção de pedrinhas. Ele colocou no lencinho, guardou assim, ó, e ficava pra lá e pra cá com o seu lencinho todo feliz. Só que o tempo foi passando, o Davi foi crescendo. E logo o lencinho foi ficando furado, rasgado, amassado, sujo. E a mãe olhou e falou: Davi, meu filho, chega dessa história. Passou da conta, já de jogar essa coisa fora. E o Davi pegou o paninho. Dessa vez ele nem falou nada. E ele foi andando para casa do vovô bem triste, porque ele sabia que logo, logo, esse paninho ia acabar. E ele sabia que isso aqui não era só um paninho. Tinha sido uma gravata, um colete, um casaco, um cobertor que tinha sido feito com muito amor. E quando ele entregou esse pedacinho de pano para o vovô suspirou, ficou com o olhinho cheio de lágrimas, pegou sua tesourinha e começou a cortar. Só que dessa vez ele cantou bem devagar, porque ele sabia que era a última vez que ele ia cortar. Enquanto a tesoura fazia rec-rec, a agulha entrava e saía, a agulha entrava e saía. E o avô do Davi fez para ele um lindo botãozinho. E o Davi pegou esse botão e colocou assim na blusa para prender o suspensão. E assim, ele foi passear. Enquanto ele estava andando, ele notou que o botão caiu no meio da rua. E as pessoas passaram por cima, os cavalos passaram por cima. E quando ele chegou em casa, a mãe olhou e falou: Davi, meu filho, onde está o seu botão? E o Davi ficou desesperado. Procurou por todos os lados, fez o caminho todo de volta e nada. E ele foi correndo para a casa do vovô e falou: vovô, perdi o meu botão e agora? E o vovô balançou a cabeça triste e falou: meu neto, agora acabou. Não dá para fazer alguma coisa a partir do nada. Naquela noite, o Davizinho nem dormiu e nem quis a sobremesa. Porque aquele botão não era só um botão. Tinha toda uma história, tinha todo um cheiro de família, tinha todo um gosto especial. E ele tinha perdido para sempre. E ele não sabia o que fazer. Só que no outro dia, aconteceu uma coisa incrível. O Davi foi para a escola. E lá na escola, o professor do Davi viu que ele estava cabisbaixo, triste. E ele teve uma ideia. Ele pediu que os alunos pegassem um pedaço de papel.
e que eles escrevessem uma história. Mas não era uma história de mentira, era uma história que tivesse acontecido de verdade. E o Davi pegou a sua caneta, escreveu, 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 escreveu como ele nunca tinha escrito na vida. Dobrou, guardou no bolso. E quando ele chegou em casa, deixou suas coisas lá e foi correndo para a casa do vovô. E entregou essa história para ele. E quando o vovô abriu, era uma linda história de amor. Mas não era uma história de amor entre um príncipe e uma princesa. Era uma história de amor entre um avô e um neto. Uma história de família. Uma história de um avô tão amoroso, que ele fez um lindo cobertor. Um cobertor que virou um casaco, que virou um colete, que virou uma gravata, que virou um lenço, que virou um botão e que agora tinha virado uma linda história. E os dois se abraçaram bem forte. E o Davi prometeu que quando ele crescesse e tivesse seus filhos, ele iria lhe contar essa história para todos os filhos. E isso aconteceu. Quando Davi cresceu e teve os seus filhos, o vovô já não estava mais aqui. Mas ele contou toda essa história. E os filhos do Davi, quando cresceram, contaram para os seus filhos. Que quando cresceram, contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram, até que chegou na minha avó, no meu pai, que contou para mim. E hoje eu conto para cada um de vocês. E o que vocês têm que fazer quando receberem esse presente? História não se guarda não, gente. Tem que passar e dar de presente para alguém também. Essa linda história de amor. Uma história de família. Uma história de avô e de um neto. Que rendeu gerações e gerações. E hoje eu trago aqui para vocês. E quem gostou da história, bate palma assim aí do outro lado. Gente, essa história para mim ela é muito especial, de verdade. Eu amo muito essa história, ela me deixa muito emocionada. E o que eu tava pensando é que tanta gente, principalmente as crianças, né, que tem vovô, vovó e que nesse momento tem que ficar longe, né, porque eles são um grupo de risco do corona, infelizmente, que estão morrendo de saudade do vovô e da vovó. E eu fico imaginando, lá vou eu, eu fico imaginando como é difícil, né, esse afastamento, né, e que, assim, eu sempre falo que a gente tenha muitos vovôs e vovós que passem valores, que sejam alicerces de família, que quando as coisas estão caindo, eles vão lá, eles têm um conselho para dar, e eles têm conselhos para dar porque eles já fizeram esse caminho que a gente está fazendo, então por isso eles têm conselhos para dar. Né? Os cabelinhos brancos dos nossos idosos, eles têm que ser muito respeitados. E as histórias nos ensinam isso, né? Todas as histórias de todas as tradições judaicas, africanas, indígenas, japonesas, elas falam sobre o respeito aos mais velhos, aos idosos, o que eles têm para nos ensinar. E hoje, infelizmente, a gente perde tanto isso, né? Parece que a gente não pode ter uma ruga, um cabelo branco, e a gente tem que respeitar, dar muito valor para os nossos idosos, e eu tenho certeza que nesse momento a gente vai dar mais valor ainda. Então, essa história judaica é uma história muito especial, de pouco se faz muito. Vou mostrar o livro da Phoebe Gilman, que é, gente, maravilhoso, tá certo? Além dela colocar a história no papel, ela fez os desenhos. Gente, os desenhos são obras de arte. Eu vou mostrar pra vocês. Essa música que eu cantei na história, no Minumi, é uma música de tradição judaica, é uma cantiga de Niná, tá bom? Eu vou deixar lá na descrição, no YouTube, um vídeo com essa música para vocês verem que bonita. Olha que coisa mais linda. Esse avô fazendo esse cobertor para o neto. Gente, essa história que ela tem uma história muito especial. Teve uma vez que eu estava numa escola contando essa história para crianças bem pequenas. E a menina, do meio da história pro final, ela começou a chorar. E eu tô lá, ela tava um pouco afastada de mim, eu contei a história, eu falei, deve estar, né? Sei lá, talvez ela não queira estar na escola, é o primeiro dia dela, enfim. Quando terminou a história, ela veio. E agora eu vou chorar de novo, já tá complicado esse negócio aqui hoje, hein?
E ela veio, ela me abraçou, e ela era bem pequena, ela devia ter uns 6 anos, e ela falou, tia, eu amei a sua história. E ela vinha em prantos, assim. Aí eu, mas eu lembro que você me emocionou demais com essa história, porque meu avô morreu semana passada. E nem precisa dizer que foi a contadora chorando, a criança chorando, porque foi incrível, né? Aqui tá o Davi, ó, quando ele nasceu, bem bebezinho. Olha ele com o cobertor. E a mãe do Davi sempre querendo jogar fora, né? A mãe do Davi é terrível, eu brinco, né? Ela quer jogar tudo fora. Olha que coisa mais linda, gente. Davi e vovô. Olha só essas gerações juntas. Tem coisa mais linda do que isso? Não tem. Não tem. Eu vou dizer que eu já vi adultos chorar com essa história, viu? Quando viu essa foto do menininho com o vovô, porque lembrou dele na infância. Esse era o Eduardo. Aqui o Davi na escola de colete. Ganhou um colete. Olha que lindo. Como eu falei para vocês, para quem não conhece, gente, muito a tradição judaica, aqui, ó, essa cerimônia se chama Kabbalat Shabbat. São os acendimentos das velas de sexta-feira à noite, né? Que falam que tá dando boas-vindas ao dia do descanso. Então todo mundo se senta, faz uma refeição, a mulher faz a oração, acende as velas. Então a família do Davi tava ali e ele colocava a gravata. E o tempo vai passando, passando, passando. Olha o Davi aqui, ó, não querendo jogar o lencinho fora. E o tempo vai passando. Eu sei que no final ele ganha um botão, mas aí ele perde. Olha o desespero quando ele perde. Aqui a Sara, mãe dele, o Davi, e essa aqui é a Rivka, amiga do Davi. Hoje a Rivka não veio, viu? Mas amanhã ela tá aqui. Olha a tristeza de todo mundo quando se perde o botão. Só que o Davi vai para a escola e o professor pede para ele escrever uma história que tivesse acontecido de verdade. E ele escreve essa linda história. E essa história até hoje é passada de geração em geração. E eu acredito plenamente que essa história aconteceu de verdade e alguém passou, né, essa história. Duas coisas interessantes antes da gente acabar. Esse livro se chama De Pouco Se Faz Muito por vários motivos. Primeiro a história do Davi, depois, porque aqui embaixo do livro vai acontecendo uma outra história. Tem uma família de ratinhos que vão pegando os pedaços de pano e vão construindo toda a sua casa. Roupinha, toalha, cortina. Então, por isso, de pouco se fez muito. Eu tenho uma coisa especial que eu guardo de quando eu era pequena. É o meu primeiro livro que eu ganhei do meu pai, Pinóquio. Tá ali no armário. E eu acredito que dali que começou toda essa minha paixão pela leitura. Minha filha tem muitas coisas que ela guarda de quando ela era pequena. É importante guardar essas coisas, né? Fuçar as fotos, ter essas coisas para a gente contar a história. Mas o que eu quero dizer, que mesmo que a gente perca, de repente, esses objetos, as histórias vão estar sempre aqui na nossa cabeça. E por isso que a gente precisa passar para a nova geração. Contar história, gente, não é só contar histórias de livro, não. É você pegar uma história da sua família mesmo. Quantas vezes as crianças não sabem? Mãe, conta aí uma história de quando eu era bebê. O que aconteceu comigo? Como é que era? Conta uma história sobre a minha avó. A minha mãe, por exemplo, ela é falecida. Então, sempre que eu posso, eu conto alguma história para minha filha. Olha, sua avó fazia isso, a sua avó gostava disso, a sua avó era brava, a sua avó isso, a sua avó aquilo, para ela saber. Porque é assim que a gente mantém a nossa identidade, a identidade das nossas crianças, através das histórias familiares. Então, a história de hoje, de pouco se faz muito. Esse lindo conto de tradição judaica, que foi escrito no livro pela Phoebe Gilman, mas é uma história de tradição, ninguém sabe quem inventou, certo?
E a música, como eu falei, a Numi Numi Nim, é uma cantiga de Niná, eu vou deixar lá no vídeo. E hoje eu faço um desafio para os adultos, hein? Adultos e jovens. Meia-noite. Meia-noite, nem combina, né? A pessoa toda fofinha de lacinho. Meia-noite, hoje, eu vou entrar com uma live com uma história de terror, tá certo? Então, quem estiver acordado aí sem sono, meia-noite, só chegar, que eu estarei aqui. Tá certo? Meia-noite e amanhã, 2 horas da tarde, mais uma outra história infantil. Falo infantil, mas assim, né, gente? Todo mundo gosta de história, todo mundo gosta de compartilhar história, tá certo? Fiquem comigo, compartilhem o vídeo, curtam. Quem chegou depois, vá lá pro começo e assiste, tá certo? E quando passar tudo isso, vamos abraçar muito os nossos avós, não é? Os nossos vovôs, os nossos idosos. Vamos ouvir o que eles têm para falar. Eles têm muita história para contar. Você já foi em algum asilo? Já fez visita? Já ouviu o que eles tinham? Ou você também, ai, quando eles começam a falar e não para de falar? Como é que é? Todo mundo às vezes é assim, não é? Então, gente, vamos pensar, vamos refletir. Não é à toa que a gente está trancado em casa, não. É pra gente pensar bastante. Fiquem com Deus. Beth Daniel, amo você. Gente, eu não li muitos comentários hoje, tá certo? Eu tava muito envolvida com a história. Depois eu vou ler tudo e respondo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E os corajosos, meia-noite. Eu espero vocês, tá certo? Um beijo. Até a próxima live.